gravação Uhum. e, Olá, Ângela, boa noite. bem, então, boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui a fazer mais uma masterclass sobre vidas passadas. Eu comecei a fazer estas masterclasses há uns anos já, esta parte, e aquilo que verifiquei foi que ao longo dos anos as pessoas me vinham dizendo que tinha sido muito importante a regressão que tinham feito online e que tinha resolvido e pelo menos trazido assim uma luz aos comportamentos que têm e àquilo que querem melhorar. E com estes feedbacks eu acabei por fazer cada vez mais estas masterclasses para, no fundo, trazer uma ideia diferente e trazer aqui um esclarecimento sobre o que é a hipnoterapia e este mundo fantástico da hipnose que a maioria das pessoas desconhece e que tem um potencial enorme para mudarmos o nosso comportamento, mas para além disso, trazer aqui uma informação sobre também o mundo da regressão e o que é que nós podemos fazer com ela, nomeadamente nas regressões a vidas passadas. Antes de mais, deixem-me falar-vos um bocadinho de mim, para quem não me conhece. Há aqui umas caras que eu já conheço, mas há muitas caras que eu não conheço. O meu nome é Maria João Dias, eu sou diretora da clínica Hipnobalance em Cascais, que é uma clínica que se dedica à hipnoterapia clínica. No fundo, todas as pessoas, eu e os meus colegas, tenho aqui uma colega comigo, que é a Sara Rodrigues. Olá, Sara, boa noite. Olá, boa noite. Que também é hipnoterapeuta e que trabalha comigo na clínica, e nós somos 5 pessoas a trabalhar a tempo inteiro e a dar consultas a tempo inteiro. Para além disso, damos formações, damos sobretudo formação em iniciar os princípios básicos da hipnose e também damos formação a pessoas que querem ser hipnoterapeutas e que querem fazer disto profissão. No fundo, que querem ajudar as pessoas a resolver os assuntos que as preocupa e que lhe trazem algum desconforto, quer físico, quer emocional. Hoje, aquilo que eu me proponho fazer é explicar um bocadinho o conceito da hipnose e para que é que serve a hipnose e a hipnoterapia, para que é que serve esta abordagem e que resultados é que traz, sempre também na perspectiva da regressão, não só a esta vida, mas também a vidas passadas, e depois fazermos um exercício conjunto de vidas passadas para tentarmos resolver um assunto. Cada um tem um assunto seu para resolver, portanto podem começar a pensar o que é que eu gostaria de melhorar, o que é que eu gostaria de trabalhar, porque na verdade aquilo que nós fazemos é trabalhar com o subconsciente e descobrir a origem do assunto que vamos tratar. Então, a primeira coisa que queria dizer-vos era que sempre tiverem dúvidas, por favor, falem, podem escrever, podem levantar o braço ou podem simplesmente falar, porque a ideia é ser aqui para além de uma masterclass, aqui um colóquio e aqui com interlocutores, que para mim também é mais simples, porque não estou aqui a falar sozinha durante tanto tempo. E queria partilhar convosco. Eu vou fazer uma apresentação muito pequenina, só para as pessoas que não têm noção do que é isto da hipnose e da hipnoterapia. Vou-vos apresentar aqui um conjunto de slides muito pequeninos para perceberem o que é a hipnose, o que é isto da regressão e o que é isto da regressão a vidas passadas. A maior parte das pessoas que se inscreve nestas masterclasses são, de facto, pessoas que já têm algum conhecimento do que é isto das vidas passadas, mas depois há outras pessoas que não têm conhecimento nenhum e são, obviamente, faz todo o sentido que sejam um bocadinho mais esclarecidas.
queria dizer-vos, já disse que nós na Hipnoguidance fazemos formação de hipnoterapia certificada por uma entidade estrangeira, que é uma entidade americana, que é o International Association of Counselors and Therapists, que no fundo ajuda as pessoas que fazem esta formação durante 1 ano e meio a fazerem isto com os seus pacientes e a poderem ajudar pessoas. Então, o que é? Vamos começar de uma forma muito simples, só pelo conceito da hipnose. O que é a hipnose? No fundo, é uma ferramenta que nós utilizamos em hipnoterapia para levar as pessoas a revisitarem as suas memórias para libertarem as emoções que estão associadas a comportamentos que querem alterar. De uma forma muito simples, a hipnose é apenas um estado alterado de consciência em que as pessoas estão acordadas, totalmente acordadas, ninguém está a dormir, mas estão profundamente relaxadas. E quando estão relaxadas, este relaxamento permite o acesso ao subconsciente, onde estão todas as memórias que já vivemos, ou seja, todas as memórias nesta vida, todas as memórias a dormir, todas as memórias na gestação e todas as memórias em vidas passadas e outras situações estão todas guardadas no subconsciente. A hipnose é apenas uma ferramenta que nós utilizamos, que é um relaxamento, que a pessoa está acordada e está a conversar connosco, mas quando está neste estado de relaxamento, começa a ter acesso a estas memórias. Para quê? Porque quando nós temos acesso a estas memórias, temos acesso à fonte, à origem dos comportamentos que queremos alterar. Já falamos disso um bocadinho à frente. Para além disso, aquilo que acontece neste estado alterado de consciência, há uma maior sugestionabilidade. Para que é que serve esta maior sugestionabilidade? Para quando queremos condicionar ou sugerir comportamentos alternativos, nós utilizamos esta sugestionabilidade aumentada. Por exemplo, as pessoas que querem deixar de fumar, as pessoas que querem ter outro comportamento alimentar, as pessoas que querem libertar-se de tudo aquilo que as condiciona em situações pontuais, por exemplo, para dar uma palestra e para não ter medo de falar perante as pessoas, aquilo que nós podemos fazer é sugestioná-las ou condicioná-las para quando estiverem a falar perante pessoas se vão sentir totalmente tranquilas e relaxadas e as pessoas vão ouvir aquilo que elas têm para dizer com alguma tranquilidade. E, portanto, esta sugestionabilidade aumentada é utilizada mais para este tipo de aplicações da hipnose, que é o condicionamento. Portanto, basicamente, nós todos vivemos vários tipos de estados hipnóticos, ou várias vezes estados hipnóticos. Todos os dias antes de adormecer e ao acordar, ainda estamos num estado chamado hipnótico, no estado alfa de relaxamento. Todos os dias, quando conduzimos e alguém nos diz, ou nós perguntamos como é que eu cheguei aqui, que eu não me lembro nada do caminho, eu estive num estado hipnótico. Quando estamos a ler, estamos num estado hipnótico, por se alguém nos chamar, provavelmente nós não vamos ouvir as pessoas a falar, a chamar-nos. Quando os nossos filhos estão a jogar jogos de computador, ou até nós, e nós chamamos alguém que está a jogar um jogo e ele não nos ouve, verdadeiramente ele não nos ouve porque está num estado hipnótico, está num estado de concentração aumentada, de foco aumentado e está totalmente focado naquilo que está a fazer. Isto é o chamado estado hipnótico. Não está a dormir, mas está focado naquilo que está a fazer. Então, se nós estamos neste estado hipnótico várias vezes por dia, aquilo que fazemos é utilizar este estado para ter acesso às memórias. Normalmente, a maior parte das pessoas têm conceitos totalmente errados relativamente à hipnose. Uma das coisas que as pessoas têm, que é totalmente errado, é a ideia de se eu estiver hipnotizado vou fazer alguma coisa contra a vontade. Ninguém faz nada contra a vontade, ninguém faz alguma coisa com a qual não esteja de acordo. Nós temos esta ideia porque vemos aquela hipnose de palco em que os hipnotistas sugerem às pessoas que
tacarejem, não é? Que façam assim, tenham uns comportamentos menos dignos, digamos assim, mas quando aquelas pessoas estão hipnotizadas e estão num estado de hipnose muito mais profundo daquela que nós usamos no dia a dia na hipnose terapêutica, quando estão hipnotizadas e ouvem aquela sugestão, na verdade eles querem agradar ao terapeuta que está a falar e eles querem, na verdade, ir de encontro àquilo a que está a ser sugestionado. Portanto, mas têm que estar de acordo com aquilo que estão a ser sugestionados. Ninguém fica a dormir ou inconsciente, porque senão não conversa connosco e nós precisamos que as pessoas conversem connosco para percebermos que tipo de memórias é que estão a aparecer. Ninguém perde consciência, naturalmente, durante a hipnose, ninguém é controlado. É outra das ideias que temos, é que quando eu estou num estado de hipnose, eu estou controlado. Ninguém é controlado. É muito semelhante a um estado de meditação. Para quem já meditou, é muito semelhante a um estado de meditação. É um estado em que eu estou ali concentrada naquilo que estou a sentir ou a visualizar, mas se alguém entrar na sala onde eu estou, naturalmente eu vou abrir os olhos e vou perceber o que é que está a acontecer. Para além disso, não se revelam segredos, como há também muitas pessoas que têm medo de revelar segredos. Todos temos direito a ter segredos e ninguém revela um segredo numa sessão de hipnoterapia. Por fim, há muitas pessoas que têm medo de não serem deshipnotizados. O que é isso? Têm medo de ficar naquele estado de hipnose para a vida. Num estado de hipnose andamos nós todos quando estamos condicionados pelos nossos medos, pelas nossas tristezas. Portanto, na verdade, ninguém fica hipnotizado para a vida e todas as pessoas regressam daquele estado hipnótico como deixam de estar naquele estado de relaxamento e abrem os olhos e voltam ao seu dia a dia. Portanto, no fundo, a ideia que nós temos da hipnose é uma ideia, ou que a maioria das pessoas têm de hipnose, é uma ideia que não corresponde à realidade. Se houver alguma dúvida, por favor, intervenham, perguntem e fiquem à vontade para perguntar, está bem? Então, aplicações da hipnose, de uma forma muito simples, há duas aplicações. Uma delas é a sugestão ou condicionamento, é aquela de que eu falava antes. A sugestão ou condicionamento é nós condicionarmos ou sugerirmos a alguém um comportamento que é benéfico para essa pessoa. Nomeadamente, por exemplo, a hipnoanalgesia, que é sugerir que a pessoa não tem dor e, de facto, durante uma cirurgia, ela pode apenas ter a parte da analgesia sugerida por um hipnoterapeuta. Ou seja, há cirurgias que já se realizam em Portugal apenas com hipnoanalgesia. Para a pré e pós-cirurgia, ou seja, se eu estiver sugestionada para que tudo vai correr bem no momento de cirurgia, a probabilidade de o meu corpo reagir de acordo com a sugestão que eu tenho é muitíssimo elevada e os resultados são muito bons, não só na pré-cirurgia, mas também na pós-cirurgia. A preparação para a quimioterapia e radioterapia também, ou seja, as pessoas que fazem quimioterapia e que estão sugestionadas para que aquele químico que estão a receber não é um veneno, que é assim que o corpo percepciona aquele químico, porque vem, na verdade, matar uma série de células, não é? Mas é algo que é benéfico para o corpo. A tendência das pessoas é, em vez de terem náuseas e de vomitarem, não terem este comportamento e passarem muito bem durante os tratamentos de quimioterapia e de radioterapia. Para as pessoas que têm dor crónica, é possível limitar, diminuir a dor através da hipnose ou da auto-hipnose. Para a realização de exames, aquelas pessoas que têm
fobias e que têm muita dificuldade, por exemplo, em fazer um TAC, em fazer uma ressonância magnética, é possível preparar estas pessoas para fazer estes exames sem qualquer desconforto. Para as pessoas que fazem desporto, por exemplo, e que precisam de enfrentar o desconforto de terem milhares de pessoas a olhar para elas e elas têm que, no fundo, ter uma performance de acordo com aquilo que aprenderam e daquilo que estiveram a trabalhar, se estiverem sugestionadas para que vão conseguir estar naquele momento em que têm que mostrar a sua prestação totalmente isentas da pressão de estar ali perante uma série de pessoas, se estiverem calmas e tranquilas, conseguem ter uma performance completamente diferente. Para a preparação para o parto, o hipnobirthing, para quem não conhece, é uma preparação que se faz para o parto através da utilização da sugestão, em que não há intervenção de epidurais, há apenas uma sensação de colaboração entre a mãe e o bebê. No fundo, há uma tranquilidade enorme durante todo o momento do parto, que é benéfico não só para a mãe, mas naturalmente também para o bebê. Para a perda de peso, a banda gástrica virtual, que é algo que nós cada vez mais temos na clínica também, que é a sugestão de uma intervenção cirúrgica virtual em que há um aperto do estômago e a pessoa sente-se como se tivesse sido sujeita à verdadeira cirurgia e começa a comer muito poucas porções e começa a perder peso, não é? A cessação tabágica, a maior parte das pessoas já ouviu falar de pessoas que perderam o hábito de fumar, portanto, deixaram de fumar através da hipnose ou da sugestão hipnótica, e também uma das utilizações da hipnose é ensinarmos às pessoas fazerem auto-hipnose. Qual é o benefício de fazerem auto-hipnose? É conseguirem melhorar qualquer aspecto da sua vida. Ou seja, se eu começar a visualizar a minha vida, seja em que circunstância for, como eu quero que ela seja, a probabilidade disto acontecer é muito elevada. Imaginem que eu quero passar a estar tranquila na minha atividade diária profissional, onde eu estou normalmente muito ansiosa. Se eu começar a ter ou a fazer um exercício diário de auto-hipnose, em que eu me visualizo no meu local de trabalho, a sentir-me tranquila, a sentir-me relaxada, a probabilidade de isto começar a acontecer cada vez mais, se eu me pré-condicionar para que isto aconteça, é muito elevada. Portanto, gradualmente aquilo que vai acontecendo é que eu vou-me sentindo cada vez mais tranquila e cada vez mais relaxada no local de trabalho, sem nenhum esforço. Esta preparação que eu faço diariamente pode ser aplicada ao local de trabalho, mas pode ser aplicada a qualquer circunstância, ou seja, pode ser aplicada a qualquer situação do meu dia a dia em que eu me condiciono diariamente ou com alguma frequência para o comportamento que eu quero que aconteça. Já estou aqui a falar há muito tempo, portanto, perguntas. Alguém tem alguma questão para fazer? Deixem-me só interromper aqui, já lá volto. Alguém tem alguma questão? É claro? Há dúvidas? Não. Não, está tudo claro, ninguém tem dúvidas. Posso continuar? Sim. Muito bem. Então, esta é a primeira parte, que é a parte, digamos, que é mais simples da hipnose, e depois aparece a parte, digamos, que para mim é a parte mais interessante, que é como utilizar a hipnose numa perspectiva terapêutica. Ou seja, como é que eu posso utilizar este estado alterado de
de relaxamento para ir revisitar memórias e emoções que condicionam o meu dia a dia. Então, eu posso utilizar esta abordagem ou esta ferramenta para fazer hipnoterapia também, mas revisitando momentos que condicionam o meu dia a dia. Como, por exemplo, as pessoas que têm uma ansiedade elevada, elas tiveram sempre situações na sua vida, normalmente na sua vida, nesta vida, digamos que na infância, em que se sentiram ansiosas. Por exemplo, tendo um pai ou uma mãe muito exigentes. Se eu vivi na minha infância em situações em que eu me sentia, digamos que alerta, é muito provável que eu hoje, enquanto adulta, me sinta alerta, mesmo sem que isso faça muito sentido. Ou seja, eu posso estar no meu dia a dia tranquilamente e sentir-me permanentemente alerta. Este estado de alerta vem de memórias que eu tenho e que vivi, de situações que vivi e que justificam este meu estado. Deixem-me dar um exemplo para a coisa ficar um bocadinho mais simples. Imaginem uma pessoa que... Vou dar o exemplo que eu dou sempre, que é uma pessoa que tem medo das alturas, tem razão para ter medo das alturas. Não há absolutamente ninguém que não tenha razão para ter os medos que tem. No medo das alturas, eu dou normalmente este exemplo, que é um exemplo tão simples de perceber, de um senhor que tinha muito medo das alturas e que tinha medo de passar a ponte sobre o Tejo. Eu digo isto muitas vezes, há muitas pessoas que têm medo de passar a ponte sobre o Tejo e aquilo que aconteceu é que ele tinha medo de passar a ponte e teve uma filha que casou e foi viver para Almada, que era a última coisa que ele queria, porque sempre que ia a Almada demorava 2 horas, porque tinha que pôr o carro no barco, depois tirava o carro, enfim. Ir à Almada e ir visitar a filha era algo que era para ele muito penoso, porque também o confrontava com a sua limitação, digamos assim. E veio ter comigo porque conhecia alguém que tinha estado em consulta comigo e eu pedi ao senhor para fechar os olhos e para ir até à fonte, à origem do medo dele das alturas, que o impedia de passar a ponte sobre o Tejo. E ele viu-se em pequenino, com cerca de 1 ano e meio de idade, juntamente com a mãe, ir visitar ele foi com a mãe visitar umas amigas da mãe e a mãe ficou na sala a falar lá com as amigas e ele foi explorar o resto da casa. Quando foi explorar o resto da casa, ele, acho que aparentemente entrou numa sala ou num quarto, subiu acima de uma cadeira e depois desequilibrou-se e acabou por cair. Quando caiu, chorou, chamou pela mãe, a mãe não o ouviu porque estava na sala e este momento em que ele se sentiu totalmente isolado, num sítio que não conhecia, estranho, abandonado porque a mãe não estava ali, foi um momento traumático para aquela criança. E o subconsciente aquilo que fez foi para o proteger de que aquele trauma voltasse a acontecer, aquilo que fez foi, no fundo, sempre que ele no futuro se aproximou de sítios altos, começou a dizer-lhe não te aproximes que pode acontecer exatamente o mesmo que aconteceu antes. Portanto, este momento traumático acabou por condicionar o futuro dele. Isto pode não ser imediato, pode demorar anos em que ele não tem nenhum medo das alturas e de repente este medo aparece. É como se tivesse acordado esta memória.
Então aquilo que fazemos, ou aquilo que eu faço e os meus colegas fazem, é dizer a este senhor, e neste caso eu disse a este senhor, então imagine lá que vai lá ter com a sua versão mais pequenina que pega em si próprio ao colo e que liberta as emoções que ficaram associadas àquela memória. Quando assim fazemos, é como se destraumatizássemos a memória, e quando destraumatizamos a memória, desaparece a fonte ou origem do medo que aquela pessoa trazia. Aquilo que eu disse ao senhor foi, então daqui a 15 dias passo lá na ponte e diga-me como é que correu, e ele telefonou-me a dizer que olha, correu muito bem. O mais estranho é que eu nem me lembrava de ter tido medo, é como se eu toda a vida tivesse passado a ponte tranquilamente, mas ele poderia ter-me dito, olha, eu passei a ponte, mas ainda há algum desconforto. Este desconforto está sempre associado a outra memória associada ao aparecimento deste medo. Ou seja, quem diz isto para o medo das alturas, tudo isto se aplica para qualquer situação. Qualquer situação é, se eu estou triste, eu tenho algum motivo para estar triste. Se eu estou deprimido, e quando nós pedimos à pessoa para fechar os olhos e relaxar e ir até à fonte ou origem da depressão, normalmente aquilo que encontramos não são os motivos que a pessoa normalmente nos diz e que justificam a sua depressão atual, mas sim situações lá para trás, normalmente na primeira infância, em que houve situações de tristeza que ainda estão presentes na nossa vida como adultas. Ou seja, se, por exemplo, eu enquanto pequenina, tive uma mãe que também ela sofria de depressão, esta mãe está lá na vida dela, mas está lá na dor dela, está lá na tristeza dela. E está lá na tristeza dela, há uma parte dela que não se conecta comigo, que não consegue estar ali para mim, porque há uma parte dela que está na dor dela. Eu, se vivo com esta mãe, há uma parte minha que se sente abandonada por esta mãe, porque acho que ela não gosta de mim. É que estranho que pareça, nós, enquanto pequeninos, achamos sempre que o mundo, não é? Somos nós não temos consciência do mundo do outro e achamos sempre, se esta mãe não está lá para mim é porque não gosta de mim. Se nós libertarmos esta percepção do mundo desta criança, libertamos uma tristeza profunda que muitas vezes depois se manifesta como uma situação de tristeza grande que eu tenho no meu dia a dia. Os ataques de pânico normalmente estão associados a memórias de vidas passadas. Nunca me aconteceu eu ir trabalhar um ataque de pânico e a fonte ou a origem ser nesta vida. Normalmente os ataques de pânico são memórias de mortes em pânico. O que é isto de memórias de mortes em pânico? São memórias de mortes em que a pessoa estava presa ou fechada num sítio do qual não conseguia sair. Quando nós revisitamos uma vida, não temos que a reviver. É como se estivéssemos a observar um filme em que nós temos o comando na mão e podemos andar para trás e para a frente e não temos que nos identificar com a emoção que vivi. Mas se eu libertar a memória de ter ficado presa num sítio qualquer e ter morrido assim, hoje em dia eu já não tenho ataques de pânico porque já lá não tenho a memória que justifica o comportamento. A dor crónica igual, eu posso condicionar a pessoa a não sentir dor, mas enquanto eu não for à fonte ou origem do aparecimento da dor, esta dor normalmente não desaparece. E esta dor está associada a uma história qualquer. Se eu tenho uma dor no meu ombro persistente, eu tenho sempre uma história, normalmente, quando estamos a falar de questões físicas, normalmente a pessoa vai a uma vida passada em que teve um trauma qualquer naquele ombro. Quando libertamos aquele trauma, juntamente com as emoções que aconteceram naquela vida, a dor nesta vida diminui ou desaparece totalmente.
As doenças autoimunes, elas também decorrem de um sistema imunitário que está fragilizado, e o sistema imunitário que está fragilizado está profundamente associado a emoções que afetam de forma definitiva o sistema imunitário. Para quem conhece o Dr. Gabor Maté, eu recomendo a leitura do livro dele, O Mito do Normal, em que ele fala disto de uma forma muito extensiva, sempre apoiado por estudos que justificam tudo isto, a relação entre a emoção e o aparecimento da doença. As alergias, as enxaquecas, as alergias não são mais do que fobias do corpo, ou seja, quando eu tenho uma alergia à primavera, normalmente eu vou encontrar uma memória de um trauma que ocorreu na primavera. E quando liberto as emoções associadas ao trauma, a alergia normalmente desaparece. As enxaquecas, as insónias estão associadas a memórias vividas durante a noite, na infância ou noutra vida. As fobias, igual, ou seja, todas as nossas memórias condicionam os comportamentos que nós temos. E se nós tivermos qualquer comportamento que precisamos ou que gostaríamos de alterar, todo ele tem uma razão de ser, e esta razão de ser está sempre nas nossas memórias. É como se houvesse uma programação do computador que programa este computador a funcionar como funciona. Se queremos que o computador funcione de uma forma diferente, naturalmente que temos que ir programá-lo para ele funcionar de uma forma diferente. As disfunções sexuais, as compulsões, as adições, os distúrbios alimentares, todos eles têm uma razão de ser. Os problemas da autoestima, o luto, a hiperatividade, enfim, todos os comportamentos que fogem à norma ou ao equilíbrio têm uma razão de ser, e quando os revisitamos e libertamos as emoções associadas, libertamos e mudamos o comportamento. Eu trouxe um estudo feito por este senhor, este Dr. Alfred Barrios, da Califórnia, que fez um estudo com 1832 pacientes, e que aquilo que conclui é que, comparativamente com a psicanálise, que com 38% de melhorias após 600 sessões de psicanálise, na terapia comportamental se consegue uma 72% de recuperação após 22 sessões, e na hipnoterapia há aqui uma diferença brutal em que há uma melhoria de 93% após 6 sessões. É uma diferença muito grande. A abordagem é de facto muito mais eficaz e mais rápida. Eu acho que já não temos tempo para estarmos 600 sessões a fazer psicanálise. Neste momento, nós precisamos de abordagens mais simples, mais rápidas e fundamentalmente mais eficazes. Eu trouxe aqui uma abordagem muito simples, falar aqui deste senhor. Eu acho que quem conhece vidas passadas já ouviu falar deste senhor. Este senhor foi o Dr. Brian Weiss, que é psiquiatra e que se dedicou ao estudo das vidas passadas durante uma vida inteira, e acabou por trazer aqui pela primeira vez uma abordagem que foi partilhada com o público sobre a descoberta, como é que ele descobriu as vidas passadas e o efeito que isso teve na vida e na relação na vida dele e na relação dele com os pacientes, que acabou por depois começar a abordar apenas vidas passadas e deixou de ter uma vida ele tinha normalmente de psicologia pura e dura, e de psiquiatria também. Quando há pessoas que me dizem que as vidas passadas poderá ser uma imaginação, não sabem se é realidade ou imaginação, eu normalmente digo que não interessa. Desde que a pessoa fique bem daquilo que vai tratar, se é uma metáfora, se é uma imaginação, é um bocadinho indiferente. Eu, pessoalmente, como faço regressões
todos os dias, e como vejo vidas passadas todos os dias, é difícil eu não acreditar, mas não é importante que a pessoa acredite desde que ela resolva aquilo que veio tratar. Eu trouxe aqui também, assim, de uma forma muito breve, esta história desta menina, Shanti Devi, que tinha 4 anos, começou a dizer aos pais que a casa dela não era em Delhi, mas sim a 130 quilómetros, onde dizia que tinha sido casada e que morreu no parto, e descreveu a loja e o marido que tinha tido, inclusivamente o nome dele. E aquilo que verificaram após as investigações é que este senhor existia, tinha perdido a mulher no parto durante a cesariana, e quando esta menina foi ter com este senhor, que era um homem que estava vivo, ela reconheceu a ele e também ao outro filho. Esta história, como milhares de outras, foi investigada e ninguém consegue justificar estes factos. Havia um programa na televisão portuguesa que era baseada em crianças que recordavam memórias de vidas passadas, e eu salvo erro, era um programa, aqueles programas americanos que tinham 3 ou 4 histórias por episódio. Se quiserem ver esses programas, eu acho que vale a pena, porque eram estudos interessantes feitos por aquilo que as pessoas ou que as crianças relatavam a recordar-se. Então, mais uma vez, de uma forma muito simples, como é que podemos aceder a esta informação das vidas passadas? Sempre através de um estado modificado de consciência ou um estado alterado de consciência. Hoje em dia fala-se mais em estado modificado, porque é como se não tivesse ali aquela conotação tão negativa, digamos assim. Através da hipnose, no sono e no sonho, nós muitas vezes temos acesso de forma espontânea a memórias de outras vidas, experiências com substâncias alucinogéneas, como, por exemplo, o LSD, os cogumelos mágicos, os MDMAs, enfim, todas estas substâncias que alteram o estado de consciência também podem provocar uma regressão espontânea até uma memória de uma vida passada. A meditação e o relaxamento, aquilo que nós utilizamos normalmente em hipnose, é um estado de relaxamento para podermos ter acesso a estas memórias. As danças rítmicas e as festas de transe, aquilo que fazem, por exemplo, também é induzir um estado hipnótico que, por sua vez, abre, digamos, ali a consciência, e é possível mergulhar nela e perceber o que é que lá está guardado. Então, os benefícios de ser uma vida passada, já falei, não é? É libertar emoções que condicionam a nossa vida atual, mas também alterar crenças. Por exemplo, se eu morri, imaginem, vítima de chacota em público, eu posso nascer com a ideia nesta vida que não vale nada, que vou ter que provar toda a minha vida que sou válido ou válida e preciso de provar isto ao mundo. Se nós libertarmos as emoções e fizermos o perdão com as pessoas associadas àquela vivência, estamos a alterar uma crença que vai alterar profundamente a forma como nós nos apresentamos ao mundo nesta vida. Modificamos percepções, modificamos relações, não é? Aquilo que encontramos noutras vidas são normalmente pessoas que estão também nestas vidas. As pessoas mais importantes é como se fizessem parte do nosso grupo de almas que anda a viajar connosco e que normalmente muda de posição, digamos assim, ou de posição na relação, porque temos coisas diferentes a aprender nesta vida que tínhamos noutro, mas começamos a olhar para elas com outros olhos, como uma pessoa que já me acompanha
há mais vidas. Para além disso, se eu tiver uma sensação de zanga, por exemplo, que eu não compreendo com uma pessoa, ou uma sensação de amor que não compreendo com uma pessoa, muitas vezes ela está associada a memórias e a vivências que eu tive com esta pessoa noutras vidas. E aquilo que podemos fazer, naturalmente, é melhorar sintomas psicológicos e físicos, melhorar doenças físicas e a sua sintomatologia que está associada a situações vividas noutras vidas. Muito bem. Então, a pergunta é, e para o exercício que vamos fazer a seguir, que crenças é que eu gostaria de alterar na minha vida? O que é que eu gostaria de mudar na minha vida? O que é que faz sentido utilizar este bocadinho que vamos ter aqui, que é uma ação de regressão a vidas passadas, para meu benefício? Em que é que eu posso utilizar este tempo para eu trabalhar emoções que trago comigo, como se fosse assim uma mochila que eu trago com uma série de emoções que eu preciso de começar a libertar para me sentir não só mais leve, mas também mais disposta a viver todo o potencial que tenho. Nós temos aqui um potencial enorme e é como se às vezes nos esquecêssemos que temos um potencial de sermos tudo aquilo que queremos. Quando estamos condicionados nas nossas memórias, nas nossas vivências e naquilo que eu acho que não vou conseguir, ou naquilo que eu acho que não vou ser capaz, ou no meu medo de sair de um trabalho, no meu medo de mudar uma relação, no meu medo de enfrentar uma série de situações que eu acho que não vou conseguir enfrentar. Eu acho que eu tentei ser o mais breve possível e consegui ser aqui mais ou menos sucinta. Há muito mais para dizer. Este mundo do subconsciente é um mundo que não tem fim. Quando nós começamos a entrar nesta abordagem do subconsciente, encontramos memórias, normalmente desta vida, que também já por si é uma regressão, momentos na gestação, que também por si é uma regressão, mas podemos encontrar memórias de vidas passadas, podemos encontrar memórias de momentos de vidas entre vidas, que é aquilo que acontece depois de eu morrer numa vida e antes de voltar. Podemos encontrar memórias de vidas paralelas ou simultâneas, podemos encontrar, é como se houvesse um mundo enorme no subconsciente que nós podemos revisitar e, ao revisitar, podemos utilizar para melhorar o nosso equilíbrio emocional. Queria saber, antes de fazermos o nosso exercício, se há dúvidas e se alguém, mesmo que não seja dúvidas, se alguém tem alguma coisa para dizer. Alguém aquilo que me disse, ok, era só que tinha que sair e voltar a entrar. Dúvidas? Nada. Não estamos muito conversadores hoje. Há muitas pessoas que estão sem câmara, eu respeito, mas podem tirar dúvidas mesmo sem mostrarem a cara, porque há muitas pessoas que não gostam de mostrar a cara. Pessoas que não gostam porque não gostam da pressão, de que estejam a olhar para elas. Há pessoas que têm medo da exposição e está tudo certo. Mas era só para saber se havia alguma dúvida ou algum comentário relativamente a tudo aquilo que eu tive a dizer. Não. Então, eu gostaria de saber se nas pessoas presentes, se já todos fizeram uma sessão de regressão a vidas passadas. Sim. Ok. A Luísa. Conte, Eh, Luísa. Olá, boa Olá. tarde. Não fiz, é a primeira experiência Uhum. que estou a ter, nunca fiz nenhuma regressão. Muito bem. E fez uma regressão nesta vida ou também não? Não, nunca fiz, Nunca fez. Muito bem. não.
A Neuza diz que não fez, mas adoraria fazer. E houve outra pessoa que me disse que já fez 3 vezes. Já fez 3 sessões. E correu bem. Benéfica. Certo? Benéfica. Correu bem, benéfica. Olá, Olá. olá. Sim, fiz 3 sessões, 2 consigo, na feira alternativa. Boa. E que tal? Foi bem, sim, e fiz uma no Instituto Português de Hipnose. Boa. E como é que correu aquelas que fez aquela na feira alternativa recentemente? Foi? Sim, sim, foi. Uhum. E correu bem? E revisitou uma vida passada? Visitei a vida passada, mas correu bem, sim. Correu bem. Aliás, em Muito bem. todas fui a vidas passadas. Boa, boa, boa. Eu tenho tido muitas. Vou tendo sempre várias pessoas que vêm dizer que foi importante as sessões que fizeram em grupo e eu fico sempre muito interessada, porque uma coisa é trabalhar, eu trabalho normalmente diretamente com pessoas e vou perguntando, vou perguntando o que é que elas sentem e depois há ali uma conversa sobre a vida que visitamos. Quando é em grupo, isto não é possível, portanto, eu gosto sempre de saber o feedback das pessoas que estiveram comigo nas sessões em grupo, na feira alternativa de Lisboa, são normalmente cerca de 200 e tal pessoas ao mesmo tempo, o que é muita gente ao mesmo tempo a fazer uma sessão de regressão a vidas passadas. Luísa, uma vez que nunca fez, aquilo que pode fazer é estar mais focada no relaxamento. Quem já fez, isto é um bocadinho como ir ao ginásio, está a ver? O primeiro dia que a gente vai ao ginásio fica a doer os músculos todos, é um grande esforço e ficamos ali no grande esforço. Na segunda vez aquilo é mais fácil e na terceira vez, normalmente quem já fez mais do que uma ou outra, é só fechar os olhos e deixar-se guiar, nem precisa de grande relaxamento. Quando é uma primeira vez, é como se houvesse ali uma série de barreiras e uma pessoa começa a pensar: será que isto vai funcionar comigo? Será que não vai funcionar comigo? Se calhar comigo não funciona nada disto, porque as outras pessoas funcionam. É só o nosso medo que não aconteça, está a ver? Portanto, deixe-se ir. A melhor forma de se permitir desfrutar é mesmo deixar-se guiar e permitir-se relaxar. Então, aquilo que eu sugiro é, se alguém precisar de ir à casa de banho, que vá agora. É assim, se precisarem de interromper, podem interromper agora, que encontrem uma posição ali confortável, onde não tenham muita luz, porque a luz em excesso dificulta o relaxamento, só porque nos traz mais distrações, no fundo. Quanto menos distraídos nós estivermos, mais facilmente nós relaxamos. Portanto, a ideia é encontrarem uma posição em que estejam não com muita luz, sem pessoas a tocar à porta, sem o telemóvel a tocar, portanto, ter ali o telemóvel no silêncio e encontrar ali uma posição em que estão confortáveis. Confortáveis podem estar sentados ou deitados, mas é confortável, de maneira a que o corpo não seja importante. Muito bem, então vamos lá começar. Vamos começar a viagem. Vamos viajar aqui no tempo e perceber que o tempo é outro assunto muito importante, porque quando nós entramos neste mundo da hipnoterapia, percebemos que o tempo, na verdade, ele existe todo simultaneamente, o passado, o presente e o futuro, porque nós, quando mudamos o passado, o presente também muda, portanto, e o futuro também. Chegamos a um ponto que temos que concordar com a teoria da relatividade, em que, na verdade, o tempo é todo contemporâneo. Vamos lá, encontrar aqui uma posição confortável e fechar os olhos, inspirar tudo que é paz e tranquilidade. Isso.
E fechar os olhos e encontrar uma posição confortável. Uma posição em que eu não tenha que pensar onde está o meu corpo. Isso. Inspirar tudo o que é paz e tranquilidade. E expirar todos os cuidados, preocupações e tensões do dia e da semana. Estou segura aqui e agora, estou seguro aqui e agora. Tudo está bem. Eu relaxo, me liberto e deixo-me ir. Isso. E agora, pode relaxar peso e pernas, e mãos e braços. Relaxa os músculos da cara, cabeça, do pescoço e dos ombros. Relaxa os músculos das costas ao longo de toda a coluna vertebral, de forma a que o seu sistema nervoso fique também calmo e relaxado. E relaxa os músculos do peito, das ancas e da pelvis. Estou seguro aqui e agora. Estou segura aqui e agora. Tudo está bem. Eu relaxo. Eu liberto. E deixo-me ir. E agora? E porque se permitiu relaxar até este momento no tempo, queria que se imaginasse num lugar onde se sente seguro, calmo e relaxado. É isso. Pode imaginar este lugar conforme quiser, por exemplo, numa praia favorita, no alto de uma montanha, num jardim. E seja qual for o lugar que tenha escolhido, imagine-se verdadeiramente lá. Sinta-se lá. Se estiver num sítio na natureza, visualize todas as cores maravilhosas da natureza, os cheiros do sítio que escolheu. Se estiver numa casa, num quarto, visualize todos os objetos do quarto que já conhece tão bem. Sinta-se verdadeiramente lá. E deixe que o calor do sol, que tem a temperatura ideal, derreta toda e qualquer tensão que ainda possa ter no seu corpo. Sinta uma brisa muito suave que o acalma e tranquiliza. Este é o lugar onde se encontra livre de cuidados, de preocupações e tensões e onde se pode sentir completamente segura ou completamente seguro. Isso. E agora? Pode encontrar um lugar confortável aí nesse seu lugar seguro, onde se possa relaxar ainda mais, sentando-se ou deitando-se. Isso. E relaxo cada vez mais à medida que eu vou contando, na ordem decrescente, de 10 até 1. E quando chegar ao número 1, ou talvez mesmo antes, terá atingindo um profundo e maravilhoso estado de relaxamento hipnótico, sabendo que quanto mais relaxar,
maior sucesso terá esta sessão. Isso. 10, deixe ser. 9, deixe apenas que as coisas aconteçam. 8, relaxando mais e mais. 7, estou seguro aqui e agora, estou seguro aqui e agora, tudo está bem. 6, eu relaxo. 5, eu liberto. 4, e deixo-me ir. 3, cada vez mais fundo. 2, isso mesmo. E 1, mesmo até ao fundo com cada respiração. Eu relaxo, eu liberto e deixo-me ir. E agora, e porque se permitiu relaxar até este momento no tempo, é possível viajar no tempo ao longo de todas as memórias da sua vida. É isso. Pode fazê-lo entrando numa escada rolante, pode fazê-lo entrando numa passadeira rolante, ou pode simplesmente começar a caminhar numa espécie de um túnel, de forma que for mais confortável para si. Pode ser uma passadeira que atravessa o tempo, pode ser uma escada rolante que se movimenta no tempo lá para trás. Ou pode ser apenas um caminho que, à medida que vai começando a progredir neste caminho, é como se permitisse começar a viajar para trás no tempo. E seja qual for o caminho que escolheu, este caminho vai levá-lo a uma das memórias mais felizes da sua infância. Permita-se agora entrar no caminho que escolheu e deixar-se ir até uma das memórias mais felizes da sua infância. Quer tenha consciência delas ou não, um bocadinho indiferente. Certo? Isso. Viaje lá para trás, no caminho que tenha escolhido. 6, até uma das memórias mais felizes da sua infância. 5, deixe-se ir. Não faça nenhum esforço, deixe apenas que as memórias ou as imagens simplesmente apareçam. 4, isso mesmo, deixe-se ir. 3, ao longo do seu caminho, até uma das memórias mais felizes da sua infância. 2 e 1, e encontre-se lá agora numa das memórias mais felizes da sua infância. Isso. Vai poder ver, sentir ou apenas aperceber-se do que está a acontecer. E qual é a primeira coisa que nota? Está escuro ou está claro? Neste sítio onde se encontra, está sozinho ou está acompanhado? O que é que está a acontecer neste sítio? Isso. Está no exterior ou está dentro de casa? Pode reparar até se tem alguma coisa nas mãos. Está calçado ou descalço. E até a roupa que tem vestido. Isso. E gradualmente, à medida que vai olhando em seu redor, vai percebendo como se sente neste momento,
neste sítio? Como é estar aqui neste sítio? Que sensações é que me traz esta memória da infância? Como é voltar a ser pequeno? Eu posso olhar para as pessoas com quem estiver a interagir e perceber como é voltar a olhar para elas novamente. E quando estiver pronto, pode trazer consigo todas as boas memórias e libertar-se de todas aquelas que não sejam boas e gradualmente sair dessa cena e voltar a entrar na sua passadeira rolante ou na sua escada rolante ou naquele túnel do tempo. Isso. Trazendo consigo as boas sensações de voltar a ser criança e libertar de tudo aquilo que já não interessa. Ora, voltando a entrar no seu caminho que o leva ainda mais atrás no tempo, gostaria que se permitisse viajar agora até uma das memórias mais precoces da sua infância, uma das primeiras memórias da sua infância. Isso, viaje lá para trás no tempo, de lá muito para trás, quando eu era muito pequenino ou pequenina. 5. Viaje lá para trás no tempo. 4. Até uma das primeiras memórias da sua infância. 3. Continue lá para trás. Não faça nenhum esforço, deixe apenas que as memórias ou as imagens simplesmente apareçam. 2. Isso mesmo. E 1. E encontre-se lá agora. Isso, uma das primeiras memórias da sua infância. Vai poder ver, sentir ou apenas aperceber-se do que está a acontecer. E qual é que é a primeira coisa em que repara? Está escuro ou está claro? E este sítio onde eu me encontro é um sítio fechado, é um sítio aberto? Estou sozinho ou estou acompanhado aqui neste sítio? Ou acompanhada? Como é este espaço onde me encontro? Parece assim um quarto, uma sala, um sítio ainda mais pequenino, ou até uma rua ou um campo exterior. O que é que está a acontecer nesta cena? Como me sinto eu nesta memória? Como é voltar a ser pequenino ou pequenina? Gostaria que sentisse esta sensação de despreocupação que vem com a infância e pode olhar para os seus pés e pernas e perceber como é que está vestido ou vestida. Isso. Se tem algum brinquedo na mão. E gradualmente pode olhar a seu redor e perceber tudo aquilo que está a acontecer. E perceber que eu posso trazer comigo
todas estas boas sensações de voltar a ser criança e libertar tudo aquilo que já não interessa. E tudo aquilo que me possa condicionar na minha vida atual, eu agora posso deixar ir. Como se escorresse assim do meu corpo, como se fosse assim uma espécie de um líquido, tudo aquilo que não interessa. E eu trouxesse apenas as boas memórias e a sensação de bem-estar e despreocupação da infância. E quando concluir isto, pode voltar a sair desta memória ou imagem e pode voltar à sua passadeira rolante, ou à sua escada rolante, ou àquele túnel do tempo, o que quer que tenha escolhido. Sabendo que agora, trazendo apenas as boas memórias, esta memória de infância, da infância tão precoce, vai poder iniciar uma viagem ainda mais para trás no tempo. Vai poder revisitar uma vida passada em que possa libertar emoções associadas a algo que o condiciona nesta vida atual. Vai poder revisitar memórias que o ajudem a compreender comportamentos, vivências desta vida. É isso. Então, agora, eu gostaria que se permitisse entrar nesta linha do tempo que escolheu e vamos viajar para trás no tempo. Isso. Vamos viajar para além daquele momento no útero, da sua gestação. Vamos andar ainda muito mais para trás no tempo. Vamos revisitar uma vida que seja importante visitar agora. Por vezes, estas memórias vêm de uma forma muito clara, com muitos pormenores visuais. Outras vezes, vêm apenas como percepções, como se eu soubesse o que está a acontecer, mesmo que não as visualize. Outras vezes vêm como memórias auditivas. Eu ouço tudo aquilo que está a acontecer. Cada um de nós tem acesso às memórias de uma forma diferente, mas todas são válidas. Então, permita-se entrar no seu corredor do tempo e vamos viajar agora para trás no tempo, lá para trás. Aquela vida que é importante revisitar agora. É isso mesmo. 7. Viaje lá para trás no tempo. 6. Ao longo do resto da sua infância, da gestação. Isso. Vamos visitar aquela vida passada que é importante visitar hoje. 5. Volte lá para trás no tempo. Não faça nenhum esforço, deixe apenas que as memórias ou as imagens simplesmente apareçam. 4. Isso mesmo. 3. Deixe-se ir na sua linha do tempo. 2. Volte lá para aquela vida que é importante revisitar hoje. E 1. E encontre-se lá agora, nesta vida que é importante revisitar. Vai poder ver, sentir ou apenas aperceber-se do que está a acontecer. Isso mesmo. Não faça nenhum esforço, deixe apenas que as memórias ou as imagens simplesmente apareçam. E
Qual é que é a primeira ideia ou a primeira imagem que aparece? Está escuro ou está claro? E nesse sítio que está escuro ou claro, parece um sítio aberto ou um sítio fechado. É isso. E neste sítio aberto ou fechado, parece-lhe uma casa, o interior de uma casa, ou o exterior, como um campo, ou uma praça, ou uma rua. Gradualmente, é como se as imagens começassem a tomar forma e vai poder ver se é de dia ou se é de noite. É isso. O que é que está a acontecer? Está sozinho ou acompanhado? Pode até olhar para os seus pés e pernas e perceber se está calçado, se está descalço. E o que é que tem vestido? E se estiver com outras pessoas, o que têm elas vestido também? E gradualmente vai podendo olhar ao seu redor e ter uma percepção cada vez mais clara daquilo que está a acontecer, sabendo que pode visitar esta memória sempre de uma perspectiva de um observador. Se por qualquer motivo se sentir desconfortável, pode sempre regressar àquele lugar seguro inicial. Ou então, observar a cena de fora, como se estivesse apenas a observar o que está a acontecer. Nada disto está a acontecer agora, é apenas uma memória que pode olhar como um observador objetivo. Agora, vamos viajar neste tempo e nesta vida até à memória ou o momento mais significativo desta memória. Isso. 3. Viaje lá nesta vida até ao momento mais significativo. 2. Isso mesmo. O momento que é importante a visitar agora. E 1. E encontre-se lá agora, neste momento mais significativo desta vida. Isso mesmo. E o que é que está a acontecer agora? Está no exterior ou dentro de casa? Está acompanhado ou está sozinho? Vai poder observar tudo de fora, se precisar de o fazer, de forma muito tranquila. E agora, vamos poder sair dessa cena mais uma vez e vamos viajar até o final daquela vida. Vamos até ao momento da morte ou imediatamente a seguir à morte. Vamos perceber o que é que aconteceu, como é que morreu nessa vida. 3. Viaje lá agora nessa vida até ao final da vida. 2. Isso mesmo. E 1. E encontre-se lá agora no momento associado ao final desta vida. Isso. Como é que morre nesta vida? Está em casa ou está na rua? Está sozinho ou está acompanhado? O que é que está a acontecer? E como se sente neste momento tão importante?
O que é que se passa com o seu corpo físico? E agora? Gostaria que se permitisse ir até ao momento imediatamente a seguir a esta morte. Isso. Neste momento, imediatamente a seguir à morte, vai poder observar a sair daquele corpo uma energia, uma luz, uma alma, um espírito, ou aquilo que lhe quiser chamar. Vamos pedir a esta alma que pegue no corpo desta pessoa e o retire dali e o leve para um espaço onde ele possa ser cuidado e tratado. E vamos, primeiro que tudo, colocar aquele corpo naquele espaço. Pode ser um sítio na natureza, um sítio verde, com muita relva, ou com árvores. E neste sítio, na natureza, cheio de verde, vamos pedir a esta alma, primeiro que tudo, que repare aquele corpo de tudo aquilo que necessite de ser reparado. Vamos tratar de todas as células daquele corpo. Seja o que for que tenha sido a causa da morte, agora pode ser reparada. Todas as células podem ser preparadas de forma a ficarem totalmente saudáveis. Até aquele corpo poder respirar novamente, os pulmões voltarem a encher de ar de forma natural e o coração voltar a bater. E agora? Colocar lá junto daquele corpo uma mandala, uma roda que tem lá dentro uma figura geométrica e no centro uma luz. E vamos deixar que esta luz agora e esta mandala possa aspirar todas as energias e todas as emoções que esta pessoa sentiu nesta vida e que importa agora libertar. A tristeza, o medo, a dor, a revolta. Todas estas emoções podem agora ser totalmente aspiradas. Isso. E quando libertar todas estas emoções, é como se pudesse pedir agora, é como se pudesse agora interagir com as pessoas que fizeram parte daquela vida. Se houver alguém que precisa de pedir perdão a estas pessoas, ela pode agora aparecer para lhes pedir perdão. E se esta alma precisa de pedir perdão a alguém, também pode fazê-lo. E vamos deixá-la que ela agora se reúna das pessoas que são mais importantes para ela naquela vida. Como se pudesse reunir-se com elas mais uma vez e sentir a paz de voltar a reunir-se com estas pessoas tão importantes. Isso. E agora, e sentindo uma nova paz, vamos deixar que esta alma possa subir em direção à luz, com esta nova sensação de bem-estar e de paz e de reunião.
E quando ela voltar em direção à luz, subir, vamos deixar que ela agora possa descer com este corpo totalmente tratado e com esta paz de espírito enorme para poder integrar cada um de vós com esta nova sensação de bem-estar. E agora, é como se eu pudesse trazer esta sensação de bem-estar e esta tranquilidade para o meu dia a dia, todos os dias. Toda esta nova sensação de paz e bem-estar. E o meu corpo reparado e a sensação de reunião com as pessoas mais importantes. E trazendo esta nova sensação de bem-estar, eu vou contar de 1 a 10, e quando chegar ao número 10 poderá voltar ao aqui e agora, lembrar-nos também daquela sensação de ser criança e despreocupado e reunido das pessoas importantes na minha vida. 1, 2 e 3, gradualmente de volta ao seu corpo. 4 e 5, até sentir uma sensação de bem-estar e de tranquilidade. 6 e 7, isso. Estar a sentir pés e pernas, e mãos e braços. 8. Preparar-se para abrir os olhos. 9. Isso mesmo. E 10. De volta ao aqui, agora, tranquilo e relaxar. Trazendo tudo aquilo que interessa e libertando-me de tudo aquilo que já não preciso trazer para esta vida. Voltar a abrir os olhos. Volta ao aqui, agora. Olá. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Ainda por cima hoje é assim véspera de feriado e amanhã podemos ficar até mais tarde, para quem pode, não é? Olá, Angela. Boa noite. Bom dia. Como é que foi? Foi visitar uma viagem, foi visitar uma vida sua? Ângela, era mesmo para si. Sim, sim, fui tratar de dores menstruais e então acabei por ir a uma vida em que estava grávida e morri no parto. Interessante. É muito comum as dores menstruais estarem associadas a memórias de partos ou memórias associadas à fecundidade, ou não ser capaz de ter filhos, ou ter filhos e ter problemas com os partos. E reconciliou-se com quem tinha de se reconciliar, voltou a ficar lá com aquele bebê, correu tudo bem? Sim. No final, embora eu não tenha conseguido perceber na história se o bebê também tinha morrido ou não, fiquei com essa dúvida. Mas depois, no final, reunimos-nos todos. Ok. Não é assim tão importante, desde que se sinta reunida com Sim. ele, não é? Não é assim tão importante. É bom, agora é bom olhar para, na próxima vez que tiver
o período, ver como é que estão. Normalmente as dores diminuem de forma significativa. Está a ver? Boa. Então, Ok. obrigada. E o que é que diz a Neuza? Morreu numa batalha, atingida no ombro direito e na zona abdominal. Era um homem. E costuma ter dores no ombro ou na zona abdominal, Neuza? Não sei se a Neuza se está sem som, mas costuma ter. Boa. Então é possível deixar de ter. Ou seja, normalmente, quando nós vamos a estas memórias em que tivemos qualquer situação destas, provavelmente vai deixar de ter. Não sei se consegue deixar de ter na totalidade, mas que vai diminuir, muito vai certamente. Se não deixar de ter na totalidade, se for voltar a fazer um exercício destes, provavelmente no próximo deixa de ter na totalidade, mas pelo menos neste já consegue uma melhoria significativa e isto é importante. Ainda bem, Neuza, é bom ser útil, é muito importante. E a Luísa, como é que foi? Voltou a memórias da infância? Não consegui. Consegui ver algumas coisas, mas a mim nunca me consegui ver, não é? E conseguiu-se ver na infância? Não Ouviu? consegui ver. Não, Ok. não. E estas memórias que conseguiu ver foram de quando? Não foi bem memórias, via vultos, via algum que estava no exterior, não é? Ia mudando de exterior, não é? Não estava sempre no mesmo sítio conforme as indicações que nos iam dando. Ok. Estes Mas vultos são memórias. Aquilo que acontece é, se estivesse só comigo, eu começava a explorar esses vultos e eles começavam a transformar-se numa imagem, percebe? Como aqui nós andamos mais rapidamente, porque há pessoas que andam muito rápido, não têm este tempo porque é a primeira vez. Mas esses vultos é o início de uma memória a acontecer. E, portanto, aquilo que estivéssemos as duas, eu perguntar-lhe, então como é que é este vulto? O que é que lhe parece? Parece-lhe, sei lá, um homem ou uma mulher? E a Luísa dir-me-ia, parece um homem. Muito bem, onde é que está este homem? Está na rua ou está em casa? E a Luísa dir-me-ia, provavelmente, está em casa. Então, da casa é onde? E gradualmente começa a criar-se uma imagem e começa a ter acesso a uma memória, está a ver? Portanto, aquilo que teve foi inícios de memórias que depois eu era muito rápida e que não dava, não conseguia começar a formá-lo porque depois eu andava, eu saía dali, lá voltamos nós para outro sítio, e eu que estou a formar uma memória, de repente já não consigo, está a ver? É só isto, é só, porque ao princípio a gente precisa de mais tempo. Mas aqui, para mim, é difícil porque eu não sei quem é que ainda lá não chegou, quem já está farto de estar ali e precisa que eu me diga agora vamos sair daqui porque eu já vi tudo o que tinha para viver aqui, está a ver? sim. Muito bem, Paula, como é que foi? Foi muito engraçado. Fui a pequenina e desta vez mesmo bebezinha de colo. Que bom. Sim, mesmo de colo, 3, 4 meses. E senti o medo que a minha mãe teve ao dar-me ao colo da minha tia. Interessante. Não sei aquilo de vou deixar ir a minha menina. Claro. Pronto, foi engraçado. E depois na vida passada, era muito velha, muito enrugada, com a pele muito castanha, com, nem sei lá, um vestido estilo albornoz, branco, esfarrapado, um turbante na cabeça, um queijado, e andava numa praceta
tinha uns chinelos assim, estilo couro. Não sei o que é que eu andava a falar ali, mas vi-me dobrada e assim, e andava só a fazer piscinas na praceta. Não sei o que é que eu andava ali a fazer. E era Só um homem ou uma mulher? mulher, mulher. Aham. E estava a pedir ou estava. Era a Não, sua. estava Não. só a andar de um lado para o outro. Na Uhum. morte, pronto, acho que morri por devido à idade, não sei, pelo menos tão enrugada, mas tive muita gente nova ali perto de mim. Não sei se homens, se mulheres, mas muita gente nova, muito mais nova que eu. Uhum. Mas não sei o que fiz, não sei que vida foi. Ok. Foi a vida que tinha que visitar. E tinha dores, né? Tinha dores nas costas nessa vida? Eu acho que era assim um desconforto geral. Aham. Não Aham. dores de dói aqui, mas será Ok. do uso do corpo, não sei. E alguma vez sente isso? Na sua vida tem assim desconforto geral no seu corpo? Ah, não, nem por isso, Ok. não. É interessante perceber porque é que foi visitar essa vida. Claro que nós não fizemos, não explorámos essa vida aqui a duas, não é? Mas é interessante e pode ser que agora não entenda, mas que lá mais para a frente perceba, agora já entendo, está a ver? Às vezes as respostas não vêm logo, mas vêm quando tiverem que ser. Mas é bom. E é interessante nós vermos que nós já fomos de todas as cores. Nós temos esta ideia, nós somos brancos, somos caucasianos. Não fui cá nem negro, nem asiático, nem coisa. Não, eu já fui de tudo. Já fui cigana, já fui asiático, já fui negro, já fomos de tudo. E essa ideia é também muito interessante, não é? Já vermos em várias peles, ficamos, a ideia que nós temos do racismo, mesmo quem não o tem, então dissipa-se completamente, porque na verdade nós já fomos tudo e todas as almas são iguais, na verdade, o que é muito interessante, não é? Mais alguém gostaria de partilhar? Ana, visitou uma vida na infância? Visitou uma história da infância ou não? Sim, visitei. A memória mais antiga era criança mesmo, via-me num berço Que giro. e havia um bocado de discussão à volta. Uhum, Mas sei que a memória consciente que eu tenho é daquele quarto, e eu vi-me naquele quarto antes de ser reformado e ouvia como fosse uma discussão ao pé, isso. uhum, A memória consciente, não me lembro de discussão, não me lembro mas ali assim havia uma confusão ao pé. uhum, Só, uhum. E numa vida passada? isso, ai, minha cabeça, fiquei sem cabeça, Ficou sem cabeça? fiquei Uhum. sem cabeça, Era uma toda coisa que faziam guilhotina. muito antigamente. Antigamente. Vi-me vestida, cabelo todo cortado, rapado, vestimentas de tráfico de suja, e estava na fila para despedir-me da cabeça. A sério? É, E o que é que aconteceu? Foi acusada de alguma coisa injustamente? Aí, aí penso que não, porque eu não notei tivesse sido acusada de nada. Depois, quando o corpo já estava unido e estava ao pé da família, Aham, vi-me junto numa relva a fazer um piquenique e as pessoas estavam bem vestidas. ok. E a ideia que eu levava era mais que fosse em França. E era naquela altura de instabilidade, que era o Uhum. terror de cortarem as cabeças, porque havia cabeças a mais.
Pois Hum, é, a altura das guilhotinas que não, as isso, execuções eram sumárias, não havia cá sim, espaço para grandes eh, julgamentos. era mulher, por isso a ideia que fiquei é que de, de terem cortado o cabelo e ter Uhum. estado na prisão e aquela sujidade toda, mas depois era uma família com crianças, estavam bem vestidos, eu ia assim aproveitar o bom Isso tempo. depois de Sim, morrer. depois, sim. Depois a coisa Quando, toda fica muito boa, mas antes a coisa não era fantástica. eu tenho problemas na garganta desde criança, Boa. e já há um tempo que eu ando a sentir esta zona da garganta, mais o chakra, coisa assim, que eu "Ei, tenho que ver isto." Eu qualquer coisinha fico aflita da garganta. Às vezes, quando começo a ficar constipada, começa a mudar logo a voz, e Uhum. tudo tem a ver Pode com a ser que isso, garganta. pode ser que isso melhore de forma muito significativa. Assim, Vamos ver. Vamos ver como é que fica agora, mas a probabilidade grande é de deixar de ter problemas de garganta, está a ver? Sobretudo se isto também está associado a qualquer coisa que disse, ou seja, que sim, naquela altura o facto de ter falado aquilo que achava provocou a sua morte, está a ver? E a sim. garganta está associada a este trauma. Vamos ver o que é que sente agora no futuro. Obrigada, Ana. Obrigada, obrigada. Obrigada. E o Lino, visitou uma vida ou uma memória sua de infância ou não? Não, não fui bem sucedido. Então, Talvez tenha que encontrar um melhor espaço numa próxima vez. Pode ok. ter afetado tanto mais quantidade de luz, enfim. Apesar Pois de eu é. não ter, sim. O ideal é estar deitado. Eu Hum, digo isto, o ideal é encontrar uma uhum. cama e deitar-se mesmo e baixar a luz porque assim sentados, eu É, pessoalmente, eu faço, não é? Mas eu já fiz tantas sessões que eu até em pé eu trabalho. Agora, quem não está muito habituado é sim, eu penso que preferível. tem a ver com isso, sim. Apesar de eu É, ter estado perfeitamente relaxado e ter seguido, uhum, hum, de facto não passou de vislumbres, não consegui sentir verdadeiramente uhum. aquilo que estava à espera, né? Exato. Pensa assim, eu não sei, já fez alguma vez alguma regressão? Não. Não, ok. Então, a primeira vez, primeiro é novo. Uhum, Depois, não me conhece. E, portanto, o normal é eu pôr aqui uma barreira, percebe? É assim, tipo, eu uhum, tenho, eu tenho que criar uma relação com esta pessoa uhum, quase para permitir que ela entre aqui no meu espaço, está a ver? uhum. E, portanto, há sempre aqui alguma contenção, digamos Sim, assim. eu acredito que sim. Porque Uhum, há receio, não é? Que é claro, normal, é como se não se estabeleceu confiança, não conheço esta pessoa de parte nenhuma, não sei o que é que ela claro. vai dizer a seguir, e portanto Uhum, tudo isto não ajuda, e sobretudo o estar longe, não é? Se claro, estivesse claro. perto, como Uhum, havia aquela conversa inicial, começava a sentir a minha energia, percebia que claro. estava seguro, está a ver? Isso tudo ajuda. No entanto, é uma boa preparação para o futuro, Uhum. percebe? Ou Sim, sim. seja, o facto de, Eu tenho deste, grande expectativa de vir a fazer. Portanto, claro, e é uma coisa relativamente simples quando nós já fizemos 2 ou 3 vezes. E acontece com claro. muita frequência, quem faz a primeira vez online, quem faz a primeira vez presencial, normalmente vai a todo lado, está a ver? Uhum, Online é normal, é absolutamente ok, normal que isto aconteça. Online e em grandes grupos também, quando claro. são aqueles grupos com centenas de pessoas, eu Sim, digo sim, sim, sempre sim, isto às sim. pessoas, é normal, não é? Porque eu tenho medo das emoções que vou sentir, estou aqui no meio desta gente toda, não sei como é que me sinto, Sim, sim, e sim. tudo O isto, subconsciente trabalha. claro, 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 Claro. mas seja como for,
é bom, é como ir ao ginásio para a primeira vez, está a ver? Uhum, A claro. segunda vez a coisa é muito mais simples. Portanto, Será. obrigada por ter Obrigado tentado. também por tudo. Obrigada. A Neuza visitou os avós quando tinha menos de 1 ano. É tão bom voltar a ver os avós mais novos, porque nós temos lá estas memórias todas. E o Armando, como é que correu? Correu bem? Está sem som, espera aí, que tenho que lhe pôr o som, senão... Espera aí, que eu tenho que ir aqui às pessoas. Não, tem que pôr tem que ligar o seu som. Eu não consigo fazer daqui. Já está? Agora já está. Já. Pois, Maria João, boa noite a todos. Boa noite. Aconteceu-me aquilo que a Maria João sabe que me acontece. Adormeceu. Eu simplesmente adormeci. Então, a esta hora da noite, ainda apetece mais dormir, não é? Se eu digo relax. Enfim. Sim, e portanto aproveitou para dormir relaxado, foi isso? Mas se fosse entre a meia-noite e as 5 da manhã, estava bem acordado. É essa hora acorda. É. Muito bem. E a Lina, que está aí ao lado, correu bem? Olá. Olá. Eu passei-me ali para o sofá para estar mais confortável. Boa. Relativamente à infância, é sempre algo difícil para mim, de facto, aceder a memórias. A vidas passadas, sim, muito pacífico, muito tranquilo, uma tribo índia, numa ilha, numa comunidade, de facto, de muita alegria, de partilha em grupo, à volta da fogueira. E pronto, e depois em termos de morte, possivelmente mulher, uma pessoa significativa para o grupo e a ver-me velada por várias pessoas da comunidade e tudo muito pacífico, muito tranquilo, sem dor, sem sofrimento, tudo muito tranquilo. Olha que bom. Normalmente a gente vai encontrar traumas, portanto é tão bom quando a coisa é muito bonita e é muito... Normalmente não é assim, não é? Normalmente não é assim tão pacífico. Portanto, ainda bem. É sinal que nós aproveitar, já que estamos aqui, vamos dar um beijinho ao meu irmão que está aqui presente, que é Lino, não é? Olá, beijinho. Beijinho. Muito bem, muito bem. Então, olhem, eu espero que... Eu não perguntei à Joana, está tudo bem, Joana? Viu alguma coisa? Voltou à sua infância? Eu acho que aldrabei isto tudo um bocadinho. Porquê? Porque, dar conta, é assim, isto foi a minha segunda vez na feira alternativa, mas eu nesse dia estava muito mal posicionada, estava cheia de dor nas costas e nem sequer me consegui deixar concentrar suficientemente. Agora isto era uma tentativa mesmo primeira de fazer a minha primeira regressão. Mas a sensação que eu tive foi que ao longo de tudo que se foi passando, eu fui aldrabando o que se ia passando. Eu não senti que isto fosse uma regressão verdadeira. Foi lembranças das fotografias que contavam, do que me diziam, e por isso eu não considero que tive uma coisa verdadeira, entre aspas, porque eu lembrava-me do episódio que me tinham contado, não sei do quê, e pimbas, agarrava isso. Lembrava-me do outro episódio que eu também, esse tinha vivido. Com o pai, não sei o quê, pronto, agarrei-me a isso. Mas em relação, por exemplo, a vidas passadas, eu fiz há uns tempos já atrás, há uns 2 anos, talvez, uma leitura de aura,
e acabei por me agarrar a uma personagem que naquela altura me falaram. Pronto. Portanto, eu não acho que tenha sido eu a regredir essa vida, mas eu fui ter essa vida e vivia. Pronto, agora, mas por isso é que eu digo, acho que isto foi tudo aldrabado por mim, neste momento. Olha, eu quando fiz a primeira sessão que eu fiz na minha vida, agora já fiz umas centenas ou milhares, mas a primeira vez que eu fiz uma sessão, eu disse à minha terapeuta, olha, eu tive a inventar isto tudo, nada disto foi verdade. É só para que saibas, eu de certeza que tive a inventar isto tudo. Aquilo que nós apercebemos depois com o tempo é que na verdade não inventámos, está a ver? Ou seja, mas pronto, a sensação que eu tenho foi essa, não é? eu entendo, eu estou a partilhar comigo que eu senti exatamente a mesma coisa. Aquelas memórias apareceram aquelas e não outras por qualquer motivo, está a ver? As emoções que foi revisitar eram as que eram importantes ir revisitar, independentemente de alguém lhe ter falado delas ou não. E depois, se eu vi um filme e houve alguma coisa que me marcou mais, aquela coisa que me marcou mais tem a ver comigo sempre. Imagine, eu não consigo ver, sei lá, torturas nos filmes. Não consigo, é daquelas coisas que me parecem. Assim que começam a torturar alguém, eu tenho que passar logo aquilo assim a correr para a frente. Porque já me vi várias vezes a ser torturada em vidas passadas, está a ver? Aquilo que me toca mais é aquilo que tem qualquer coisa a ver comigo. Ou, sei lá, gosto imenso de ver aquelas séries do Upstairs and Downstairs, ou daquela coisa do... havia uma história qualquer, tipo Famílias Bellamy's e afins, aquelas princípio do século em Inglaterra, e já me vi em várias vidas nesta altura em Inglaterra. Ou seja, aquilo que de facto nos toca, de alguma forma, tem a ver connosco, e muitas vezes nós acabamos por nos ver em circunstâncias semelhantes, porque já vivemos de facto vidas ali parecidas com aquelas, está a ver? Portanto, tem sempre a ver comigo aquilo que eu vou ver. Não é por acaso que eu vejo isto e não vejo aquilo. Está a ver? Depois era uma questão de explorarmos e de olharmos um bocadinho mais, mas tudo aquilo que o subconsciente nos mostra é porque tem qualquer coisa que seja importante para nós relacionarmos com aquela coisa. Foi aquela e não foi outra, não foi por acaso. Está a ver? Está bem. Bem, então eu espero que tenham tido pelo menos uma noite diferente e uma noite assim em que puderam aprender algumas coisas e puderam ver umas coisas diferentes. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer, se não, eu vou despedir. Gostei muito deste bocadinho aqui convosco. Para quem foi a primeira vez, eu acho que vale sempre a pena começar a mergulhar no subconsciente, tem tantas coisas fantásticas para nos dar. Para quem não foi, aproveitou para ir trabalhar um bocadinho mais as suas coisas, não é verdade? E qualquer dúvida, estou sempre ao dispor, e se precisarem de alguma coisa é só enviar uma mensagem para a Hypnobalance ou para o mail do qual receberam os vossos mails para a regressão. E uma boa noite a todos. Está bem? Boa noite. Boa noite, Maria João. Adeus, boa noite. Boa noite e obrigada. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Angela. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Adeus, boa noite.